Você tem ideia de quem são os 10 jogadores brasileiros de futebol mais bem pagos no mundo? Então fica aí que no vídeo de hoje do canal do Nicola vou te passar a lista completa e vou dizer quanto cada um deles recebe. Fala aí pessoal, eu sou o Jorge Nicola e antes de começar a passar para você essa lista de muitos e muitos milhões de reais, quero dizer que esse vídeo é um oferecimento de betmatch.io. Você que tem vontade de apostar, vai curtir. Para começar, acesse betmatch.io e experimente a grande variedade de esportes, futebol, basquete, MMA, beisebol, entre outros. Também quero chamar a atenção para os campeonatos nacionais. Tem Série A do Brasileiro, Série B, Sub-20 e Copa Paulista. O Betmatch oferece apostas transparentes no blockchain, com pagamentos garantidos por código e os fundos são sempre controlados, até que uma última aposta seja perdida. Visite o betmatch.io clicando no link da descrição e comece a jogar hoje mesmo. Bom, para começar, quero te dizer que eu tive a ideia de levantar esses 10 jogadores brasileiros mais bem pagos do mundo depois do enorme sucesso de um vídeo que eu fiz. Vou deixar o link aqui sobre os 17 jogadores que atuam no futebol brasileiro e que têm os maiores salários. Foi o primeiro e único vídeo até agora a superar 1 milhão de visualizações aqui no meu canal no YouTube. Por isso, decidi conversar com uma série de empresários espalhados pelo mundo e responsáveis por atletas brasileiros para fazer esse levantamento dos 10 caras brasileiros que mais ganham nesse mundo do futebol. E também me baseei num levantamento divulgado pela France Football, revista super conceituada da França, sobre os atletas mais bem pagos do mundo. E aí não eram exclusivamente de brasileiros, mas de atletas de todas as nacionalidades. Bom, chega de blá 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 e vamos para o 10º colocado, que é Elkeson, atacante brasileiro que pertence ao Guangzhou Evergrande, da China. Ele inclusive recentemente foi naturalizado chinês, o que faz dele um cara ainda mais valioso pro futebol na China. Ele tem um salário anual de 10 milhões de euros. Isso equivale a 45 milhões e 800 mil reais, ou seja, fatura por mês 3 milhões e 800 mil reais. A 9ª colocação pertence a outro atacante e mais um que atua na China, Alex Teixeira, do Jiangsu Suning. Torcedor corintiano certamente vai lembrar desse nome. É que o Alex Teixeira esteve muito perto de defender o Timão temporadas atrás. Na última hora não houve acordo com os chineses e ele permaneceu por lá, onde ganha 11 milhões de euros por temporada. Isso equivale a 50 milhões de reais ou 4 milhões e 200 mil reais por mês, entre salários e outros vencimentos. Antes de pular para a 8ª colocação, quero só fazer um lembrete. Esses valores que eu estou passando se baseiam em salários e em todos os tipos de contrato de patrocínio, seja com marcas esportivas, seja como garoto propaganda, toda a grana que o cara recebe está contabilizada por aqui. O 8º lugar é de Marquinhos, zagueiro da seleção brasileira e do PSG. O Marquinhos recebe 13 milhões e 400 mil euros por temporada ou 61 milhões de reais. Isso equivale a 5 milhões de reais por mês e tem tudo a ver com o fato de ser um cara jovem, com potencial e mercado nos principais clubes do futebol do mundo. O 7º lugar nos faz voltar para a China. Paulinho, volante, ex-seleção brasileira e atualmente no Guangzhou Evergrande, recebe 14 milhões de euros por temporada, ou seja, 64 milhões de reais. Isso equivale a incríveis 5 milhões e 300 mil reais por mês. Vale lembrar que o Paulinho jogava no Guangzhou Evergrande, foi contratado pelo Barcelona por 40 milhões de euros e depois de uma temporada no time espanhol, voltou para o Guangzhou Evergrande por 50 milhões de euros, em uma das operações mais caras da história do futebol chinês. É também por isso que ele tem um salário tão alto e é basicamente o dono do time, o cara que atua como meio atacante, aparece sempre na área para fazer gols e tem enorme liderança sobre os demais. O 6º lugar é de Thiago Silva, zagueiro titular da seleção brasileira, de Tite e capitão do PSG. Ele recebe 15 milhões e 900 mil euros por temporada ou 73 milhões de reais. Trazendo isso por mês, quer dizer que o Thiago Silva embolsa 6 milhões de reais mensais. Essa bolada tem tudo a ver com a liderança que ele exerce no vestiário do PSG e com o fato de ter sido apontado por muita gente e por vários anos como o melhor zagueiro do futebol mundial. Até agora, 3 jogadores que atuam na China e 2 que atuam na França.
Onde é que você acha que mora o quinto colocado? Se você respondeu China, acertou. Ricardo Goulart é o quinto atleta brasileiro com maior remuneração mensal. Ricardo Goulart, ex-jogador do Palmeiras e que pertence ao Guangzhou Evergrande, acaba de assinar um novo contrato com o clube chinês que lhe garante 16 milhões de euros por temporada. Estamos falando de 73 milhões e 300 mil reais, ou incríveis 6 milhões e 100 mil reais. O mais curioso é que enquanto ele esteve emprestado ao Palmeiras em 2019, ele recebia pouco mais da metade disso, algo na casa dos 3 milhões e meio de reais, e o Guangzhou Evergrande já pagava a maior parte desse salário. Na volta à China, mesmo com um problema no menisco, ele passou por uma cirurgia e retirou 80% do menisco de um dos joelhos. Os chineses decidiram bancar um novo contrato por 5 temporadas com esse enorme salário. Tudo porque querem transformar Ricardo Goulart em jogador chinês, assim como já aconteceu com o Elkson recentemente. E esse top 10 definitivamente é dominado por brasileiros que atuam no futebol chinês. O quarto lugar é de Hulk, atacante que pertence ao Xangai SIPG e fatura 23 milhões e 400 mil euros, ou 107 milhões de reais por temporada. Se a gente dividir esse valor por 12 meses, equivale a dizer que ele ganha 8 milhões e 900 mil reais mensais. Só a título de comparação, o Hulk ganha mais do que Sérgio Ramos, zagueiro da seleção espanhola, campeão do mundo e um dos principais líderes e ídolos do torcedor do Real Madrid. Chegamos à terceira colocação e já vou te adiantar que esse é o último atleta brasileiro que joga na China. Tem alguma ideia? Qual é o seu palpite? Se você chutou Oscar, acertou. Outro jogador do Xangai SIPG, Oscar e Hulk, recentemente levaram o Xangai SIPG a um inédito título do campeonato chinês e também por isso ele recebe na China o salário de 24 milhões e 300 mil euros por temporada, ou 111 milhões de reais. Isso significa que ele ganha 9 milhões 250 mil reais por mês. É o 15º atleta no mundo mais bem pago. Outra informação que talvez te surpreenda muito, o Paul Pogba, francês, campeão mundial na última Copa do Mundo e um dos principais jogadores do Manchester United, está atrás dos vencimentos de Oscar, de acordo com a France Football. Ainda sobre o salário do Oscar, no ano passado eu fiz uma entrevista bem legal com ele, em que ele contava que tinha recebido propostas do Arsenal e do Chelsea, mas não houve acordo porque os dois grandes do futebol inglês eram capazes de oferecer apenas 1/4 daquilo que ele ganha na China. Chegou a hora de falar sobre o dono do segundo maior salário entre todos os jogadores brasileiros de futebol espalhados pelo mundo. Estou falando de Coutinho, que pertence nessa temporada por empréstimo ao Bayern de Munique. Ele fatura 30 milhões de euros por temporada, ou 137 milhões de reais. Para que fique mais fácil de você visualizar toda essa bolada, dá para dizer que o Coutinho ganha por mês 11 milhões e 400 mil reais. Ele é dono do 8º maior vencimento entre todos os atletas do mundo do futebol. É por causa desse caminhão de dinheiro que ganha o Coutinho que dá para entender com um pouquinho mais de facilidade o motivo que levou o Barcelona a emprestar o jogador para o Bayern e não vendê-lo. A questão era: poucos clubes no mundo têm a capacidade de pagar o salário do Coutinho, principalmente se precisassem comprá-lo do Barcelona. Então, a opção encontrada pelo time catalão foi de emprestar o jogador mediante pagamento de empréstimo de 12 milhões de euros e o Bayern se comprometeu a assumir 100% dos vencimentos do Coutinho. E enfim, chegamos ao primeiro colocado, o líder desse ranking dos brasileiros mais bem pagos do mundo, e ele é ocupado, obviamente, por Neymar, do PSG. O Neymar ganha incríveis 91 milhões e meio de euros por temporada, ou 420 milhões de reais. Isso quer dizer que o Neymar ganha, por mês, 35 milhões de reais. Isso inclui os salários dele no PSG e outros 10 contratos de publicidade. Vamos tentar entender o que representam 35 milhões de reais por mês? Isso equivale a 1 milhão 166 mil reais por dia. Ou seja, se você acha que tem algum jogador no seu time que ganha bastante, por exemplo, você gremista, está reclamando que o Tardelli ganha 1 milhão de reais por mês, pois saiba que o Neymar fatura esse 1 milhão de reais, é um pouquinho mais, 1 milhão 166 mil reais
por dia. Você quer mais? Então saiba que o Neymar fatura por hora R$ 48.611. Se ele fizer uma sonequinha de 8 horas, ele acorda R$ 400 mil mais rico. E eu vou além, vou te falar quanto o Neymar ganha por minuto, R$ 81. Digamos que por algum motivo o Neymar esteja assistindo esse vídeo e ele fique 10 minutos aqui assistindo ao vídeo do canal do Nicola, são R$ 810 que ele ganhou sem fazer absolutamente força nenhuma. Bom, eram esses os números que eu queria dividir com vocês. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deem um like por aqui. Não esqueçam de compartilhar com seus amigos para que esse vídeo também bombe, assim como o outro em que eu falei sobre os 17 jogadores brasileiros que atuam por aqui e que são os mais bem pagos do país. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e também acione o sininho, assim você passa a ser notificado toda vez que eu fizer um vídeo novo ou uma live, e use o espaço para comentários para dizer o que mais te chamou a atenção nessa lista toda. Beleza? A gente se vê em breve. Um abraço!